Esse é o vlog da minha primeira maratona. Vamos para o episódio 5, o último episódio, a maratona. Enfim, então vamos lá, por partes. Primeiro, quando a gente chega aí 3 semanas antes da maratona, a gente chama de semana de polimento, né? Uma das palavras que chamam. Que é a fase que você diminui bem tudo. Então, é uma fase que... deliciosa, né? Depois de só paulada, você faz treinos mais de boa, curtos. Quando eu fiz 3 semanas de polimento, né? Antes da maratona. Inclusive, até achei que descansei demais. Acho que poderia ser até 2, mas enfim, né? Tem todo um processo. Quando chegou ali na semana da maratona, 3 dias antes, a nutricionista pediu para eu cortar as fibras, tirar as fibras, era 3 dias antes, a partir de quinta, assim, e tirando as fibras, para não dar ruim, né, porque a fibra demora um pouco mais para fazer digestão. 2 dias antes, entrar com bastante água e eletrólitos, então fazer essa parte, né, para repor bastante a parte hídrica, né, deixar o corpo bem inchado de água, para também chegar lá, tá mais preparado. E aí, você não sabe o que aconteceu. A gente chegou lá no Rio de Janeiro na sexta-feira, minha maratona ia ser no domingo. Chegamos, retiramos o kit, inclusive já falo dessa parte, mas o Miguel começou a espirrar loucamente. E quem é mãe sabe, quando o filho começa a espirrar, meu bem, a noite não vai ser muito boa e vai vir uma gripe por aí. Aí eu falei, errou! Eu fiquei desesperada, porque assim, além de você estar num lugar, né, que não é sua casa, que você já fica com medo de comer algumas coisas, né, e passar mal, não sei o quê, então eu comia tudo, comprei as coisas no mercado, fazia em casa. Cara, isso poderia acabar com a minha maratona, né? Imagina eu ficar ruim um dia antes ou no dia acordar assim ruim, com o corpo ruim, né, porque acabou, né, não ia ter como fazer. Então imagina, eu me preparei, né, sonhos, planos, ia tudo por água abaixo. Então eu fiquei desesperada. Não tem como não ficar perto dele, a gente é muito junto, assim, e tava nós 3, né, eu, Zig e ele, a gente foi pro Rio de Janeiro, então eu falei, cara, seja o que Deus quiser, né, eu me preparei, eu tô comendo bem, enfim, né, Deus sabe de tudo. Graças a Deus, eu acordei super bem no dia da maratona, não tive nada, inclusive nem depois. E aí a minha experiência com a maratona do Rio de Janeiro de 2025 foi muito boa. Eu sei que tiveram vários percalços lá, muita gente falou mal, teve uma experiência negativa, mas eu não tive, acredita? O dia que eu fui retirar meu kit, tinha os horários para retirar o kit. Eu fui dentro do meu horário. Quando eu cheguei lá, eu não peguei uma pessoa na minha frente. Nenhuma. Eu cheguei e retirei meu kit. Estavam tendo filas quilométricas, tipo 2 horas na fila. Eu não peguei. Inclusive, eu retirei o kit para um amigo meu. E eu fui, retirei o meu, aí eu tive que assinar lá um termo. Voltei, assinei o termo e retirei o dele, sem pegar fila alguma. Que inclusive essa também foi um outro presente que eu tive nessa maratona, de ter alguém ali próximo, né? O Guilherme, eu conheço o Guilherme, respeita a minha história, Guilherme. Há muito tempo e ter alguém assim próximo pra fazer junto, por mais que a gente não fizesse junto o tempo inteiro ali, pô, pra dividir a experiência foi muito legal, foi um presente. A gente descobriu de um e de outro, sim, porque a gente não tem mais tanto contato, antes a gente trabalhava junto, né? A gente descobriu lá no Rio de Janeiro. Então foi ótimo, foi maravilhoso. Na prova, a galera também teve prova, né? Teve gente que ficou sem medalha, teve prova que acabou água. A minha não aconteceu nada, gente. Foi maravilhoso. Tudo perfeito. Não acabou água, não acabou medalha. Então, assim, foi um presente, assim. Tudo foi muito perfeito, do jeito que eu tava esperando, do jeito que eu tava sonhando. Foi muito legal. E aí, no dia da maratona, acordei super empolgada, quase não dormia à noite, né? Ficava acordando toda hora, achando que já tava na hora de ir. A gente largou, eu larguei acho que era umas 5h45, por aí, ainda porque eu fiquei enrolando, a gente ficou, eu e o Guilherme, né? Fazia tempo que a gente não conversava, a gente ficou fofocando antes da largada. Eu larguei umas 5h45, tava escuro ainda. Eu confesso que os primeiros quilômetros ali não foram muito legais, porque tava escuro, era tipo o centro do Rio de Janeiro, então parecia que eu tava correndo em São Paulo, né?
Uma parte muito legal dentro dessa parte que foi mais ou menos, né? Foi que a gente pegou uma galera saindo da balada. Então a galera tava super animada, a galera torcendo, correndo junto. Foi legal. E eu tava super bem. Eu tava com a média de ir num pace de 6,5 e eu tava conseguindo manter um pace de 6, tranquilo, maravilhoso. Aí quando chegou no quilômetro 20, 21, assim, 20, 21, eu não lembro exatamente aonde que eu tava. Eu acho que eu tava passando pelo Flamengo de novo, quase indo pra Copacabana, porque aí você passava por um túnel. Quando chegou ali, aí meu pace começou a subir, né? Comecei a ficar mais lenta, mas assim, ainda antes de 6,5. Eu tava batendo um pace de 6,15, sabe? Tava conseguindo manter isso, 6,20, enfim. E eu tava escutando meu corpo, tá? Não é que eu tava forçando, não, tava escutando meu corpo. Quando bateu 30 quilômetros, aí o bicho pegou um pouquinho, assim. Aí foi, deu uma cansadinha. 30 quilômetros, a gente tava lá no Leblon. Lá no Leblon. Porque a gente ia pra Copacabana, pegava a praia inteira e até o Leblon. Meu, parecia que nunca chegava o Leblon, assim. Uma coisa muito legal foi a torcida, a praia inteira torcendo, a praia inteira torcendo, meu. Uma coisa que até me emociona, assim, a mulherada gritando pra mulherada, tipo assim, cara, mulherada, vocês são muito. Vocês estão aqui, meu. Cara, meu, isso era muito legal. Vendo a mulherada se ajudar, assim, e torcer. Mas realmente, assim, não chegava nunca a falta. E você via uma galera voltando já e falava: caraca, minha vez não chega nunca, minha vez não chega nunca. Eu encontrei o Guilherme em um ponto, na verdade, mas foi lá no centro, depois a gente não se encontrou mais, só foi se encontrar no final. Que foi super legal também, dar uma empolgada, né? Mas quando bateu os 30, aí deu uma leve cansada, sabe aquela cansadinha assim que você fala, né? Mas beleza, simbora. Já fiz 34. Tamo no jogo ainda. E aí quando bateu. Aí quando bateu 30, aí o meu pace já foi pra 6,5. Aí já chegou ali em 6,5, né? Que era minha média. Então eu tava no lucro, né? Porque eu tava conseguindo manter um pace mais baixo. Tava no lucro ali. Falei, simbora, vamos, né? Aí quando bateu 36 quilômetros, meu bem. Aí o bicho pegou. Cara, nossa senhora. 36 a gente voltava em Copacabana e aí a gente ia voltar. Então você tinha que pegar um túnel ainda, passar por outro lugar, Flamengo não, Botafogo, enfim, tinha tipo chão ainda. Porque a gente veio de lá, então você sabia tudo o que você tinha que enfrentar pra chegar até o final. E era chão pra caramba. Quando bateu 36, assim, é uma coisa assim, eu não sentia mais minhas pernas. Na verdade, eu tava sentindo dor em tudo, dor no pé, as pernas assim muito pesadas. Eu senti uma dor no trapézio. Então imagina quem não treina. A dor muscular que você acaba sentindo. Muita gente desistindo, tipo assim, muita gente no chão, muita gente mancando, muita gente parando, muita gente andando, enfim, muita gente desistindo, porque é isso, né? Além de, se você não se preparar direito, você pode ter se preparado direito e acontecer alguma coisa lá, né? Não tem, a gente não consegue controlar tudo. Inclusive, o Miguel gripado, né? Era uma coisa que eu não podia controlar se eu pegasse a gripe também. E aí, meu pace começou a reduzir, né? Mais ainda. Aí fui pra 6,45. Mas aí, ali, minha filha, eu já não tava querendo saber mais de nada. Eu falei, meu bem, eu só quero finalizar. E ficava muito forte, assim, na minha cabeça. Tipo assim, eu tava muito cansada mesmo, assim. A cabeça querendo desistir a todo momento. E aí eu lembrei de um treinador que eu vi no Instagram que falou: cara, é o seguinte, esse momento vai chegar, chega pra todo mundo, pensa em tudo de bom. Tipo, pensa você chegando, né, na linha de chegada lá, você passando, pensa nos seus familiares, pensa em tudo, né, tudo que você passou até aqui pra chegar aqui, pra você não desistir. E aí era isso que eu fazia. Eu pensava muito no Zig, no Miguel, nos meus pais, assim, felizes por eu ter conseguido, né, essa conquista, por eu ter finalizado. Eu pensava em tudo que eu passei, eu me imaginava chegando
na linha de chegada lá, imaginando eu passando, comemorando. E eu tinha uma coisa muito forte na minha cabeça, que era, eu não vou desistir. Tipo, eu cheguei até aqui, cara, são 36 quilômetros, falta pouco, pouquíssimo, e não vai ser agora que eu vou parar. Não vai ser agora que eu vou parar. Faltava 6 quilômetros, 7 quilômetros, né, mais ou menos, e eu falei, cara, não vai ser agora, cara, agora eu vou até o fim, não vou parar. E uma das minhas metas era não andar, então eu falei, cara, sem chance, não vou andar. Então, assim, era uma luta muito grande mesmo, da cabeça com o corpo, o tempo inteiro, assim. Então, eu falo assim, quem faz uma maratona, cara, a pessoa é muito forte de cabeça, viu, porque não é fácil. Mas eu tava muito bem preparada mentalmente. Cara, eu fiz 34 numa esteira, né? A mente tava bem preparadíssima. E meta clara. Falei, cara, vou até o fim. Mas assim, esses últimos quilômetros foram doídos demais, demais. Eu fui mantendo aquela minha meta de 2 a 3 goles de água a cada 20 minutos. Depois do 36, assim, o corpo tava pedindo mais água. O corpo já estava ficando com um pouco de fome, mesmo suplementando. A barriga parece que começa a sentir falta de alguma coisa mais sólida, sabe? Não senti dor de barriga em nenhum momento. Não senti mal-estar em nenhum momento. Só essa vontade de beber mais água no final. Agora, a torcida, assim, foi algo surreal, como eu falei. Ajuda muito, dá um up, sabe? Às vezes você tá meio... Você vê a torcida, bora, vai, não sei o quê. Você... É muito legal mesmo. Aí eu fiz a suplementação igualzinho, eu fiz nos treinos, a cada 40 minutos, um gel, e a cada 1 hora a cápsula. Eu levei um pouquinho a mais, porque teve até uma cápsula minha que caiu no chão. Como eu não tava parando pra suplementar, né? Eu sabia que isso podia acontecer, então eu levei. Levei uma aguinha também pra... Lembro que no finalzinho, assim, já não tinha mais, que tava perto da linha de chegada, e meu corpo tava pedindo água, ainda bem que eu tinha a minha garrafinha, que ainda tinha um pouquinho de água. Aí foi o que salvou. E aí eu cheguei, assim, muito feliz mesmo na linha de chegada. Até me emociona. Né? Porque a gente passa um filme na cabeça de tudo que a gente passou, das vezes que eu pensei em desistir. E eu tava ali conquistando um sonho que era recente, mas era um sonho, né? Depois que você coloca um sonho na cabeça, independente se ele é velho ou novo, ele é um sonho. E eu fiquei muito feliz porque eu finalizei muito bem, assim, sabe? Eu não andei, fiz dentro da média, aí no final a média do meu pace foi 6,5, que era o que eu queria. Eu finalizei em 4 horas e meia. E eu terminei muito bem, assim, né? Posturada, bem. Claro, você termina assim, bem dolorido. Eu tava bem dolorida mesmo. Com a perna bem dolorida, cansada. Mas ainda carreguei meu filho no colo, subi a escada com meu filho no colo. Fiquei com a perna no outro dia. Parecia que eu tinha feito um treino de musculação, assim, muito pesado. E aí, toda vez que eu ia agachar e levantar, sentia aquela dor forte muscular. Mas nada do que eu não já tivesse passado na vida. Mas um benefício para quem faz treino de força. Treino bem feito de força. E no terceiro dia, no segundo dia depois da maratona, eu, inclusive, já nem tava com tanta dor muscular. Já tava ótima, assim, muito bem. Mas eu fiquei uma semana sem treinar, nada, para dar um tempo pro corpo recuperar. Eu acredito que essa coisa do não descanso, né, de você não dar esse descanso pro seu corpo, é isso que causa mais lesão. Então, eu falei, cara, eu não tenho outra meta, assim, não trabalho para isso, vou deixar meu corpo descansar, porque, assim, a gente aumenta muito o estresse no corpo. Então, por mais que eu estava me sentindo bem, eu sei que meu corpo passou por uma atividade muito intensa, então eu dei esse tempo para ele recuperar. Não fiquei doente na semana, tô agora, né? Mas não foi da maratona, nada mais. Mais de 15 dias, né, que eu fiz a maratona, inclusive. No dia da maratona, né, no final, a gente conseguimos achar um recovery, então a gente fez a massagem, fez a bota de compressão, que eu acho que ajudou muito na recuperação. Foi ótimo. E eu finalizei a maratona, eu fiquei o meu treinamento inteiro falando que essa era a única maratona que eu fiz na minha vida. Pra quê? Não, eu tô ficando louca. E eu, assim que eu finalizei a maratona, eu já tava pensando assim, qual vai ser a próxima que eu vou fazer?
Próximo semestre são outros objetivos, melhorar meu tempo, né? Nos 5 quilômetros, que eu não desisti dele. Quem não tava querendo fazer outra maratona, que seria a única, eu nem sonhava em fazer, agora já tô pensando em fazer a segunda maratona. Então fica a dica aí pra você que acha que vai fazer só uma ou que você não quer fazer, presta atenção que as coisas podem mudar. Espero que você tenha gostado, essa foi minha experiência na minha primeira maratona e fique atento aí pro próximo desafio.